Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuar conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando aqui na TV Rio Branco, canal 8.1, mais uma edição do programa Tribuna Livre, nesta segunda-feira. E hoje vamos receber a primeira-dama do município de Rio Branco, a primeira-dama da capital, doutora Kelly Bocalon. Ela é formada em Direito em 2007, formou-se pela Faculdade da Amazônia Ocidental, a FAO, e pós-graduou em Direito Processual Penal pela Universidade de Anhanguera em 2010. Portanto, há quase 20 anos, precisamente há 18 anos, ela atua como advogada. Ano passado, casou-se, no final do ano passado, precisamente no dia 28 de dezembro, dia do aniversário de Rio Branco, casou-se com o prefeito Tião Bocalon, reeleito ano passado pelo PL. Ele foi eleito pelo PP, foi reeleito pelo PL. No dia 11 de fevereiro foi nomeada como chefe de gabinete da prefeitura. É com ela que nós vamos começar a conversar, digo, hoje, aqui no Tribuna Livre. Seja bem-vinda, primeira-dama. Muito boa noite, doutora. Tudo bem? Obrigada pelo convite para participar aqui com vocês. Só uma pequena correção. A minha especialização é em processual civil. Processual civil. Isso. Não é civil, né? Isso. A minha especialização é processual civil. Muito bem. Exatamente. Feita a correção. E diferentemente do que muita gente pensava, eu até vim de azul em homenagem à senhora, a gravata azul, a senhora veio de verde e branco. O verde da esperança e o branco da paz. Exatamente, é isso mesmo. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Falando de cores, você está mais parecido com um bocolaense do que a própria primeira-dama, né? Porque Olha está só. de azul. O Osmir também está em homenagem aí à caneta azul. É mesmo? Legal. Não, o meu aqui é muito mais homenagem a Juno. Né? Também. Você Você continua com as festas juninas em pleno mês de julho. Feito isso, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Obedecendo aí o que vocês chamam de o sistema de rodízio, agora é com você a primeira pergunta para a nossa convidado especial, Osmir. Porque depois, por idade, era o Narciso. Era o Narciso, né? Olha. Bem, primeiro é um prazer tê-la aqui. Obrigada. A senhora eu só conhecia muito mais de TV, de etc. Nunca tinha tido esse prazer de conhecê-la pessoalmente. Obrigada. E eu vou fazer algumas perguntas assim, meia caseiras. A senhora nasceu aonde? Eu nasci aqui, sou acriana de Rio Branco. Sou acriana de Rio Branco. Nascida e criada aqui em Rio Branco. Ninguém é Exatamente. perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Se nascesse Cruzeiro sua... Só perfeito. Nasci nessa terra maravilhosa. Sou Não, acriana. eu tenho uma filha que nasceu aqui também. Né? Sou criada aqui, Bem, nessa terra. Qual o principal papel que a senhora hoje exerce na prefeitura, auxiliando o seu esposo, o prefeito Bocalon? Hoje eu estou na chefia de gabinete, né? Essa é uma função eminentemente administrativa, né? Uma função política, eminentemente um cargo político, na função de coordenar o gabinete, receber as demandas da população, né? Nós temos uma coordenação de gabinete com uma equipe que está lá pronta para receber as demandas da comunidade. Nós temos uma estrutura com a relação de pessoas da comunidade para receber as demandas do presidente de bairro,
das associações, que fazem lá o protocolo das suas necessidades. Nós recebemos lá no protocolo da prefeitura as demandas, o que a sua comunidade, o seu bairro está necessitando de serviços, quais são as suas necessidades. E com isso a gente faz um levantamento, faz esse encaminhamento para as secretarias, para que se faça o levantamento da viabilidade técnica de se realizar imediatamente, o que se precisa levantar para que isso possa ser feito, a curto, a médio, a longo prazo, todo um planejamento de ações para que a população tenha esse atendimento, né? Nós procuramos humanizar o máximo possível o atendimento para que a população tenha isso com o máximo de brevidade possível. E fazemos também o atendimento das secretarias, essa interlocução entre secretarias, né? Procurar com que as secretarias se integrem o máximo possível e que a gente tenha esse trabalho integrado. O que uma secretaria está fazendo e a gente tem esse alinhamento para que uma secretaria conheça o trabalho da outra. O que uma secretaria está fazendo, o que a outra está fazendo, e com isso a gente tenha esse alinhamento de ações. Nós fazemos reuniões justamente para integrar e todo mundo entender o trabalho de um e de outro, para que todo mundo fale a mesma língua e a gestão trabalhe em conjunto, em harmonia. Então, hoje, o principal trabalho da chefia de gabinete, onde eu estou à frente, é isso, é fazer essa integração entre tanto gestão quanto comunidade, população. Esse é o nosso principal papel hoje. Doutora Kelly. Diga. Nós costumamos copiar muitas das coisas da democracia americana. Certo. E talvez por isso nós acertamos sempre. Até o nome de primeira-dama foi inventado pelos americanos no enterro da esposa do então presidente Madison. Não é Médici não aqui. E de lá para cá, aqui no Brasil, nós tivemos várias primeiras damas. Várias. Tivemos a Teresa Goulart, que caiu na boca do povo pela sua beleza. Diz que era belíssima. Depois tivemos Dona Sara Kubitschek, no governo Kubitschek. Tivemos Dona Rosane Collor, de não boa memória, no governo Collor. Tivemos Dona Ruth Cardoso, uma exemplar primeira-dama. Para não atingir. E tivemos as duas últimas mais discutíveis primeira-dama, que foi a Michele Bolsonaro e a Janja. Certo. Qual o estilo que você valoriza mais dessas ex-primeiras-damas? Eu acho que cada primeira-dama ela tem a sua identidade, né? E não cabe a mim fazer um juízo de valor de nenhuma delas. Eu acho que cada uma tem a sua identidade e busca o seu caminho, né? Eu tenho a minha identidade própria, eu tenho a minha personalidade e de acordo com os meus valores e de acordo com aquilo que eu acredito, eu sigo o meu caminho e vou caminhando de acordo com aquilo que eu acredito. Eu sou uma pessoa mais discreta, eu faço um trabalho mais de bastidores, né? Então eu sigo uma linha mais discreta, eu sou mais discreta em relação à rede social, não sou uma pessoa que sou muito afeta a publicações, geralmente apareço mais em postagens junto a eventos acompanhando o esposo, mas a minha personalidade é mais voltada à descrição mesmo. Mas cada uma segue a sua personalidade, o seu estilo próprio. Eu devo dizer que, dentro dessa área aí, que eu gosto do seu comportamento como... Não gosto muito desse nome não, mas vamos usá-la. Como primeira-dama. Obrigada, obrigada. Então, comportamento discreto e eficiente. Muito obrigada. A senhora acabou de dizer, na pergunta anterior, o seu papel dentro da prefeitura.
reuniões, debates sobre os problemas de Rio Branco. E eu pergunto o seguinte: quais os principais problemas que a senhora encontra aqui no município de Rio Branco? Hoje nós estamos fazendo um trabalho voltado a identificar as questões primordiais. Hoje a gente sabe que já avançamos muito em vários aspectos. Nós temos dados e números levantados em questões de educação e saúde, infraestrutura, que apontam um avanço grande nessas áreas, né? E cada vez mais a gente vem buscando melhorar esses índices e, graças a Deus, com o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo e toda a equipe, nós estamos avançando cada vez mais. Claro que isso é um trabalho de construção, né? Nós temos aí 5 anos, 4 anos e meio, né, precisamente, e é um trabalho a longo prazo, mas que vem já com muitos avanços em várias áreas, né? E de tecnologia, inovação, e isso vem trazendo grandes avanços. Muita coisa foi feita de investimentos que com mais de 20, 30 anos que não se investia em várias áreas, né? Em água, né? em esgoto, e isso a gente vem acompanhando e sabe que vem sendo feito. Então, nós estamos identificando avanços nessas áreas, embora a gente saiba que ainda haja muito a ser feito, mas a gente sabe que isso é uma questão de tempo e que muita coisa ainda vai ser feita. E com toda a dedicação que a equipe vem realizando, muitos avanços a gente ainda vai identificar. Doutora Kelly, vamos novamente gastar essa palavra de primeira-dama. Diga. E vamos partir para outras questões. A sua indicação para chefe de gabinete... Certo. Não causou tanto rebuliço, tantas especulações. A mim, não causou. Por quê? Eu acho que a função de chefia de gabinete é o filtro por onde passa os mais variados interesses, até do próprio prefeito. Aí a minha pergunta é difícil fazer o dreno de pessoas que buscam permanentemente o gabinete do prefeito apenas com o intuito de ter alguma vantagem? Não é difícil. Não é difícil, não. É fácil identificar e é fácil também fazer o filtro, porque é fácil. Eu não tenho dificuldade com o não. Sabe dizer não? Eu não tenho dificuldade com o não. Ótimo. Então, e você também sabe, você tem que saber dizer o não, né? De uma forma que isso não seja desrespeitoso e não traga um prejuízo também, né? Então, a gente tem que saber ter o equilíbrio entre o sim e o não, e de uma forma educada, saber dizer o não no momento certo. Então, eu não tenho tido problemas com isso, graças a Deus, não tenho tido problemas com o gabinete em relação a essa questão do filtro, até o momento. Então, geralmente as pessoas têm tido uma resposta positiva, inclusive, em relação ao atendimento do gabinete, inclusive quando não consegue a agenda. Então, até o momento eu não tive problemas em relação a isso. Agora tem um detalhe, um sim que lá no final não seja satisfatório, assim como um não de bate-pronto, ambos podem resultar em prejuízo político. E aí é que mora o perigo. Até o momento ainda não tive essa experiência. Vamos ver quando acontecer, como é que vai ser. Doutora Kelly, eu vou lembrar aqui um amicíssimo que foi meu, mas muito mais foi do Osmir Lima, o Adonai Santos. Muito. De saudosa memória,
Saudosíssima mesmo. No dia que ele estava inaugurando um prédio que ele havia construído aqui no Acre, talvez fosse um dos maiores. Na época, sim. Hoje nós estamos cheios de... Barrou o edifício Aquele da esquina, Ibrahim. Foi. Ao lado, né? Tá certo? Aí, na inauguração, a dona Ais Santos produziu uma frase que eu nunca me esqueci. Isto é fruto da minha teimosia. A pergunta vai agora. Eu não conheço uma pessoa mais teimosa do que o Tião Bocalon. Teimosa. E a teimosia dele já trouxe alguns prejuízos e alguns resultados. Ele está vivendo uma fase em que a teimosia está lhe servindo bastante. A senhora seria capaz de, numa das teimosias que parecesse equivocada do Tião Bocalon, a senhora ponha freio nisso? A gente conversa. Conversa. Nós somos do diálogo. E em algumas situações a gente sempre conversa. Será que não seria melhor? Vamos pensar melhor? Né? Então, a gente tem um diálogo. Mas o pensar melhor já significa uma espécie de não, Vamos né? pensar melhor, né? Está mais por onde que é Vamos possível, pensar né? melhor. É o equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio. Legal. Né? Nós E trabalhamos muito a questão do equilíbrio. Legal. Nós E assim, trabalhamos. em um tom de equilíbrio, nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes para continuarmos, então, vamos continuar a nossa conversa aqui com a primeira-dama do município, doutora Kelly Bocalon. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo a primeira-dama de Rio Branco, doutora Kelly Bocalon. Registramos aqui a presença da Sara Lima, do David Rangel e também da Eva Dantas. Os três, ele e elas, fazem parte da assessoria da primeira-dama. Sejam bem-vindos, ok, gente? Quem que estava com a palavra? Era você? De novo? Não. Acho que você está escanteando o doutor Narciso hoje. O Narciso fez duas perguntas. Foi? Então está 2-2 agora, é isso? Você vai desempatar. Pode ir. Eu vou fazer uma pergunta política. Faça. Uma pergunta política, a senhora não tem a obrigação nem de respondê-la. Certo. É uma pergunta indireta. Né? O nosso prefeito, ele nunca disse taxativamente, pelo menos, não li. Eu sou candidato, ou a prefeito, ou a senador, ou a governador, ou a senador. Nunca falou. Mas algumas vezes dá a entender que teria alguma vontade. Ele faz parte de uma coligação, federação criada recentemente, entre o PL, que é o partido dele, e o PP, que é o partido do governador e da Maílza. Na sua opinião, pela intimidade do casal, a senhora acha que ele tentará ser candidato ou vai continuar tentando ir com a administração até o fim? Eu acho que é muito cedo para falar sobre essas questões, Osmico. Na verdade, como nós estamos ainda no início de mandato, não tem nenhuma conjectura ainda sobre essas questões. Essas questões partidárias estão muito ainda no início, né? Eu acho que colocar o nome, ele não vai colocar nome, eu acho que isso está muito cedo para essa discussão. Né? Não tem nenhuma discussão sobre isso até o momento, nós não chegamos nem a falar sobre essas questões até o momento. Narciso, ela vem de uma escola que eu conheço bem, viu? Osmi,
Mas, primeiro, antes da primeira pergunta, da próxima pergunta do doutor Narciso, rapidinho aqui. A gente vê claramente que o pessoal que faz a articulação da oposição tenta, a todo custo, colocar o governador de encontro ao prefeito, depois o prefeito de encontro à vice-governadora. A senhora, evidentemente, conversa com ele sobre isso. O que ele tem a falar sobre isso? Eu sei que essa pergunta era mais para ele, mas a senhora pode responder. Ele tem uma boa relação com o governador, uma boa relação com a Ilza. E vai continuar? Claro que sim. Não tem nenhuma indisposição, não tem nenhum ambiente hostil com nenhum dos dois. Não tem. Ô, Osmi. Você gostou da escola, né? Osmi, a doutora Kelly está cuidando bem de duas precauções que todo político, toda pessoa humana deve ter. É de dar tempo ao tempo e de ter paciência. Claro. Mas diretamente, dando sequência à sua pergunta, eu vou perguntar a ela o seguinte. De primeira-dama do município, da capital do nosso estado, a primeira-dama do nosso estado, já passou algumas vezes pela sua cabeça essa pretensão? De ser candidata? Não. Não, de ser primeira-dama. Não. Não? Não. Humildemente. Nunca passou. Nunca passou. Narciso, eu percebo que ela As segue coisas aconteceram. uma regra antiga que ela aprendeu com políticos antigos. Foi mesmo. Foi. Como assim? Que é Não. estudar as espumas, dizia Tancredo Neves. Eu me refiro a Tancredo Neves. O que é estudar as espumas? O mar, quando vem com fluxo, refluxo das suas águas, ela vem até a praia e volta, né? Aí você vai ver o que é que sobrou lá. Dá uma estudada no que sobrou das espumas. Eu não venho de nenhuma formação política, eu não tive nenhuma... Mas a senhora trabalhou com político. Trabalhei com político. Vários políticos, né? Vários políticos, né? Eu venho de administração pública, 14 anos que eu trabalho em administração pública. E qual foi o político que foi mais próximo da senhora? Não, nenhum. Eu trabalhava mais na parte administrativa, trabalhava na parte jurídica, né? Então, não trabalhava... Questão política em si, questão política em si, eu nunca trabalhei com política em si. A minha parte era burocrática, era administrativa ou judicial, então, jurídica, parte jurídica em si. Então, eu nunca estive próxima, trabalhando diretamente com política. Então, eu não tenho essa questão política. Eu estou próxima de política agora, por conta da minha relação, né, com o meu casamento com o político, né, que é consequência natural de participar desse ambiente. Mas eu nunca participei de política, nunca foi a minha intenção, né, as coisas aconteceram de uma forma natural. Doutora Kelly, nunca tive esse ambiente, nunca foi normal para mim. A senhora vai permitir que eu faça uma perguntinha que pode até lhe incomodar? Diga. Amiga, Cuidado com a Célia. Eu conheci Bocalon Cuidado com a desde que ele foi prefeito de Acrelândia pela primeira vez. Certo. Então, isso já se vão uns 40 anos. Certo. O Bocalon tinha uma esposa exemplar. Certo. Disso eu sou testemunha. Certo. Eu nunca vi ninguém dizer, o prefeito de Acrelândia veio para Rio Branco com uma namoradazinha, com uma paquerazinha, não. Sim, ele sempre o foi assim. Bocalon, na primeira eleição dele de prefeito, que ele saiu vencedor, eu teve um encontro na minha casa, em que ele perguntou, Narciso, o que é que você me orienta? Eu disse, primeiro, eu não sou orientador de político, eu dou minha opinião. O político tem que escolher os seus próprios conselheiros. Isso vem desde Maquiavel. Aí eu disse, pô, não, só tem uma. Eu acho que você está gastando muito tempo em fazer propaganda de si mesmo em 2 itens. Que você é honesto e que você é trabalhador. Isso eu nunca vi ninguém questionar que você é preguiçoso e nem que você é desonesto. A minha pergunta é,
E me responda, sem subterfúgio, se o cavalo passar selado já na próxima eleição, o Tião Bocalhau montará como candidato a governador? Não sei. Não sei lhe responder essa pergunta, o senhor tem que fazer para ele. Ah, é? Essa pergunta é para ele. Eu não posso responder uma pergunta para ele. Se o cavalo vier selado. Porque o PT, que foi o grande antagonista da política do Acre nos últimos 20 anos, parece que nem candidato terá. Então a discussão será praticamente, né, Osmir, em torno das outroras antigas organizações partidárias. A minha pergunta é nesse sentido. Essa pergunta é para ele, só tem que fazer, não é para mim. Mas, Narciso... Se ele vai ser ou não, é para ele. Mas no último encontro que eu tive com o Bocalhau, e a senhora estava presente, e a senhora vai ser testemunha do que eu estou dizendo. Olha só. Eu pedi, Bocalhau, você vai fazer isso? Ele disse, se ela mandar, eu faço. Aí ele apontou para a senhora. Disse, é uma questão de gentileza, mais. Foi, olha. Olha. Foi. Mais de gentileza. Narciso, como eu falei, eu volto a reafirmar que ele, apesar de ter dito que sempre trabalhou na questão administrativa, mas ela absorveu muita coisa política. Não vem a Naturalmente. Claro, que a gente... É um ambiente... E você vê que a própria resposta dela, dada a você agora, é um indicativo disso. Não, para lá, calma. Sem criar problema. Sem criar problema. Mas você um pouquinho... Eu não disse nem que sim, nem que não. Pergunta a ele. Você um pouquinho mais incisivo. A senhora daria um conselho a ele, dependendo do ambiente que for criado no ano que vem? Nesse sentido, para ser ou não? Aí a gente tem que estudar o cenário, né? Não tem jeito, ninguém vai colher nada. Não, eu estou dizendo que a escola que ela frequentou é boa, entendeu? Agora, uma coisa eu sei que a senhora tem uma participação mais direta. Hoje, até pela sua função. Que é a questão de acompanhar o movimento político acreano. Né? Por exemplo, nós temos uma realidade hoje que atinge diretamente vocês. Sim. E quando digo vocês, o casal. Sim. Que é a federação entre PL e PP. O PP tem um candidato. Isso tudo tem que ser estudado. Como é que vamos nos comportar? Como é que está a nossa pesquisa? Né? Nós temos agora, recentemente, um exemplo de que os dois últimos prefeitos que se avoraram em sair candidato de forma precipitada... Flaviano Melo e? O próprio Marcos Alexandre. O Flaviano não era por culpa nossa. Você foi um dos que mais deu corda para isso, não me engano. E o Marcos culpa do PT também. De quem? Forçaram a barra para ele ser candidato. Pois é. Os dois. Então a senhora age com muita prudência. O tempo é senhor de tudo, não é isto? Exatamente. O tempo é que vai dizer o momento adequado. Exatamente isso. Mas não é essa a pergunta que eu quero fazer, não, que a senhora respondeu exaustivamente. A pergunta que eu quero fazer é quais são as duas grandes prioridades, eu estou colocando duas, porque realmente quem tem muitas prioridades acaba não tendo nenhuma. Quais são as duas grandes prioridades que a Prefeitura tem hoje para o município de Rio Branco? As duas grandes prioridades. Desenvolvimento econômico da capital, geração de emprego e renda. É isso. Mas eu pergunto o seguinte... Porque hoje nós precisamos disso, né? Sim, sem Nós dúvida. precisamos disso hoje. Mas como é que a senhora vê? A senhora fala desenvolvimento, que eu concordo plenamente. O Acre precisa se desenvolver urgentemente. Mas não há setores, inclusive do governo federal, nós tivemos, não é agora não. Você sabe que nós tivemos ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um ingrato com o governador Raí Cameli, você sabe disso. Né? Repassava
migalhas. E nós não tínhamos essa questão de emendas na época, não. Só emenda de bancada. Deputado, tinha emenda de bancada. E tinha emenda, bem pequenininho. É pequeno. Nós não tínhamos esse monte de dinheiro que os deputados, senadores trazem, não. E o Fernando Henrique Cardoso foi um certo padastro, cruel, para com o Acre, porque não se gostava do Oleir Cameli. Né? Então, essas duas prioridades, elas, evidentemente, vão ter que contar com apoio federal. Hoje os parlamentares podem dar esse apoio. Mas nós temos esse problema que eu disse do governo federal. Por exemplo, dá um exemplo, é só um. Nós temos uma estrada que vai de Cruzeiro do Sul a Porto Valta. Porto Valta, como a senhora daqui sabe, quando o rio, agora começar o verão, Narciso não chega nem em barco. Para a população sair de lá, ou através de ajuda do governo, ou de terceiros, através de aviãozinho, a pessoa doente, e os preços das mercadorias são estratosféricos. Por quê? Porque vai tudo de avião. A senhora acha justo que pense em desenvolvimento como eu, como o Bocalon, que pensamos em desenvolver o Acre, nós temos figuras que impedem esse desenvolvimento? E aqui eu cito, por exemplo, como Marina Silva. Nós vivemos um momento bem delicado. Hoje a gente sabe que um dos fundamentos principais para o desenvolvimento é a questão do escoamento, não é? É a questão de estradas. O desenvolvimento passa pela questão da construção de estradas, que é por onde passa o escoamento de produção. Hoje as pessoas não têm como sair, né? Teve uma discussão muito grande na Câmara dos Deputados, no Senado, sobre a questão das reservas, não é? Hoje as pessoas ficam ilhadas, nós não temos como sair. Os indígenas, por exemplo, teve uma discussão muito grande sobre essa questão de estradas, ninguém pode sair, porque não tem como sair, não tem estrada, e fica uma situação de inviabilidade, né? Então, hoje não tem. As pessoas plantam, elas não têm como tirar, né? Elas não têm estrada para escoar, elas não têm como sair nem para procurar um emprego fora, né? Então, elas estão fadadas a morrer aonde elas nasceram, sem ter estudo, né? Sem ter renda, sem ter nenhuma perspectiva de crescimento. E isso é uma situação grave, que infelizmente é uma realidade não só nossa, local, mas é uma realidade nacional. Dia 11 a Assembleia vai fazer uma discussão sobre os embargos, as reservas. A Prefeitura já foi oficialmente comunicada, aliás, convidada também a participar? Porque envolve também, as reservas estão aqui também. Né? Também aqui, exatamente. Essa é uma situação preocupante. Muito. Assim, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre de hoje, recebendo a primeira-dama de Rio Branco, doutora Kelly Bocalon. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre de hoje, recebendo a primeira-dama de Rio Branco, doutora Kelly Bocalon. Temos aqui o apoio do Arasupa e também do Aramix. Muito obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Doutora Kelly, antes da pergunta feita agora, que vai ser feita agora pelo doutor Narciso, rapidinho, a senhora, além de chefe de gabinete, a senhora naturalmente é a primeira-dama de Rio Branco. Precisa trabalhar também a questão social. A senhora está conseguindo conciliar as duas coisas? E qual das duas é mais complicada nesse sentido? Então, nós estamos equilibrando. Estou contando com a ajuda considerável da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com a pessoa excelente do nosso secretário
João Marcos Luz, que está conduzindo lá a secretaria com muita responsabilidade, com brilhantismo mesmo, e eu faço aqui um agradecimento ao nosso secretário João Marcos Luz, está dando um show lá na secretaria e nós estamos à disposição dele, o gabinete está dando total suporte a todas as ações, né? E todos os departamentos funcionando, departamento de política para as mulheres, direitos humanos, né, que gerencia essa área, o Centro POP, o Centro do Idoso, todas as políticas voltadas da assistência social geridas pela Secretaria de Assistência. Legal. Doutor Narciso. Doutora Kelly, a última reunião da Fiesp, sim, que é a reunião da nata dos bilionários do nosso país, Osmir, eu me surpreendi. O assunto que tomou toda a reunião foi as organizações criminosas que estão estabelecidas no nosso país. Coincidentemente, o Comando Vermelho, o primeiro que surgiu, foi no Rio de Janeiro. E não teve o devido combate. Às vezes teve até a proteção dos governos, diga-me. Não é, Osmir? Sim, sim. Brizola foi um. Para não ficar para trás, São Paulo criou o PCC, o primeiro comando da capital. E essas duas organizações, tristemente eu posso dizer isso, se organizaram melhor do que as nossas próprias instituições. Infelizmente. E hoje, além dessas organizações já terem filiadas em todos os estados do Brasil, as dissidências locais fizeram com que se estabelecesse as suas próprias organizações criminosas. Aqui no Acre nós temos o Bando dos 13, uma organização genuinamente acriana. E para demonstrar a importância criminosa dessa organização, aqueles dois presos que fugiram da penitenciária, e a senhora é advogada, de Mossoró, foram presos aqui, saíram daqui da nossa penitenciária. É verdade que às vezes se responsabiliza muito o presidente da República pela nossa insegurança pública. Ora, também sobra um pouquinho de responsabilidade para os prefeitos. Mas a segurança pública do nosso país está na mão dos governadores. Não vamos discutir outro assunto. O roubo de telefone, o assalto à mão armada, o armamento de casa, e tudo isso é de responsabilidade da Polícia Militar e da Polícia Civil de cada estado. O Teon Bocalhon, enquanto prefeito, ele tem tido preocupação com os crimes que já estão acontecendo e aos montes aqui no nosso Acre? Sim, com certeza. Hoje a gente tem, a Prefeitura faz um monitoramento disso, né? Nós temos, junto com a Polícia Militar, né? Nós temos um convênio de monitoramento de segurança, né? Nós temos esse convênio, fazemos o monitoramento eletrônico com câmeras, monitoramento eletrônico, trabalhamos com monitoramento eletrônico, identificamos a ação do bandido e isso é feito junto com a Polícia Militar, fazemos esse monitoramento. E a Polícia Militar tem feito um belo trabalho na nossa capital. E como preocupação do prefeito? Exatamente. Então, ainda dentro desse tema abordado pelo Narciso, que é um tema hoje talvez mais preocupante da sociedade brasileira, eu pergunto o seguinte: a Prefeitura pensa em criar uma polícia municipal? Nós não temos esse projeto para a criação de guarda municipal, justamente porque os estudos que foram feitos e que são feitos em vários estados do Brasil, esse sistema de monitoramento eletrônico que foi implantado aqui, ele se mostra mais eficiente do que a criação da guarda municipal. E isso já é comprovado em estudos, então
o monitoramento eletrônico ele se mostra mais eficiente. Então, a Guarda Municipal ela não foi instalada e não se pretende ser instalada aqui no município em razão disso. Bom, doutora Kelly, pelo que ouvi da senhora aqui, o tio Bocalhão acertou quando ele escolheu para a chefia de gabinete. Porque muitas vezes o político, especialmente donatário de um mandato executivo, ele passa o dia tão apurrinhado, desculpa a expressão, que quando chega em casa, traz os problemas para dentro de casa. Como a senhora também está dentro da prefeitura, logicamente passa o dia todo enfrentando os problemas, vencendo os uns, não obtendo esses e outros. Aí quando chega em casa, vocês esquecem do enfadonho dia? A gente desliga. Uma coisa ou outra, a gente dá aquela... trata, alguma coisinha fica, a gente leva. De vez em quando, alguma coisinha mais... Mas procura driblar. Exatamente. Mas a maioria a gente dribla. Dribla, né? É. Doutora, A gente dribla. o prefeito Tião Bocalhão, no primeiro mandato, ele saiu do 4º lugar para ser o primeiro, portanto, eleito. Certo. Teve problema sério no primeiro ano, desgaste fora do comum. Começou a reagir no segundo, no terceiro, teve outros problemas, mas chegou no 4º ano numa boa, tanto que foi reeleito no primeiro turno com expressiva votação. Como é que a senhora... Eu sei que é meio difícil fazer uma autoavaliação da gestão nesse primeiro semestre, do segundo mandato da gestão em si. Nesse primeiro semestre... Primeiro semestre do segundo mandato. Esse primeiro semestre, nós estamos fazendo uma reordenação, não é? Nós estamos fazendo uma reestruturação, fazendo uma análise da primeira gestão, tudo o que foi feito, vendo o que foi, o que funcionou, o que foi positivo, pegando aqueles pontos que precisam melhorar para que nessa gestão a gente aprimore e melhore mais, não é? Então, acho que nós temos agora, completamos agora 6 meses, não é? E o momento que a gente fecha aí essa avaliação para que dê continuidade e dê sequência ao plano de governo da segunda gestão. Eu acho que esse momento a gente é para isso. A senhora acha que o segundo mandato será bem melhor que o primeiro? Ah, sim. Vários pontos do primeiro que ficaram a desejar. Esse segundo é para a gente fazer os ajustes. Osmir. Esses ajustes, o Tião Bocalhão, ele tem dado uma ênfase muito grande, e a senhora já tocou nesse assunto, a questão do desenvolvimento e na questão de estradas, e construir estrada para escoar a produção. Isso, estamos trabalhando, ramais. Como é que está essa situação? Estamos os ramais estão trabalhando nos ramais, estão pissarrando? Estamos trabalhando ramais. Claro que a gente tem a questão do inverno, né? Então, no período de inverno reinicia. Então, a gente trabalha, temos as janelas, né? Chamadas janelas. Tem aquele período de inverno tem que parar, para o inverno, continua, mas não para, né? Nós temos aqui 2.500 quilômetros de ramais. Então, é muito. Então, é daqui a Mato Grosso, né? É muito, mas está trabalhando, nós estamos trabalhando. Um ramal, ele não fica pronto de uma vez só, então são etapas. Um ramal, ele não fica pronto de uma vez só. Então, você vai fazendo, vez ou outra ele abre um ponto crítico, tem que ir lá, tem que consertar. Então, para sedimentar, ele ficar pronto, ele demora 2, 3 anos para realmente ele firmar, ou até mais, dependendo da área. Então, é um trabalho a longo prazo, mas que está sendo feito. É uma extensão grande de ramal. E está trabalhando também na questão das beneficiadoras, né? Arroz, feijão e milho, os galpões prontos, equipamentos todos comprados, equipe já aguardando só a finalização
para fazer a montagem dos equipamentos, sementes todas compradas, sementes de arroz produzidas pela Embrapa, para produção e em longa escala para distribuição para os produtores rurais. Então, todo aquele sonho dele de distribuir para o produtor rural está acontecendo e vai acontecer. Então, quando eu falo em ajustes, é isso que está acontecendo. É o que começou na primeira gestão e agora a gente está ajustando para sair. Eu sou um crítico do governo federal pelo tratamento que ele dá ao Acre desde 1960. Antes de ser Estado. Antes de ser Estado. E, aliás, nós lutamos para o Acre ser Estado pelo desprezo que a União sempre deu a esse Estado. Apesar dele querer brigar para ser brasileiro. Eu cheguei a propor na Constituinte a anulação do Tratado de Petrópolis, para que o Acre voltasse a ser uma república independente. E para você ser o imperador, não é? Claro. Se fosse na base da monarquia, sim, seria eu. Mas não, era um sistema presidencialista mesmo. Aquilo não foi brincadeira, eu não saí daqui para brincar no Congresso Nacional. Ali foi um protesto seríssimo que eu fiz contra o abandono que a União dá até hoje, Muniz. E eu vou lhe dar um exemplo. A semana passada, tive um amigo que foi me visitar e ele foi até Rondônia. Ele me diz o seguinte: a estrada, quando entra em Rondônia até Porto Velho, é um tapete. Para cá, tudo bem. Quando você sai de Rio Branco até a divisa, é uma buraqueira só. A BR-364, continuidade até Cruzeiro do Sul, é uma vergonha. É uma vergonha. Enquanto o Sul, Sudeste, que é por isso que eles querem proteger muito a Amazônia para eles ficarem cada vez melhor perante internacionalmente, a gente não anda mais em estrada de uma pista, mas é estradas duplicadas. Até mesmo no Nordeste. Ali, desse eu fui entre João Pessoa e Campina Grande, que é a terra dos meus ancestrais, é estrada dupla, você sabe, né? Aqui nós não temos sequer uma estrada decente. Né? E, no entanto, eu tive uma briga, uma vez, quando era deputado, que o Narciso estava presente, e pode confirmar ou não, violenta contra o ministro da Justiça, que é o Paulo Grossar. Não é verdade isso? Me lembro. Porque ele teve a audácia de dizer a uma bancada federal, que a partir daquela data não viria nenhum recurso mais para o Acre. E não justificou ou explicou? Eu disse: o senhor não tem autoridade para isso. Daí comecei a dizer o que eu deveria ter dito naquela ocasião. Não é uma preocupação do prefeito, que muitas vezes deixa de fazer a obra que ele pensa melhor, que ele é capaz de fazer, por falta desse sentimento de combate às desigualdades regionais vergonhosas que existem nesse país? O prefeito ele vem trabalhando de acordo com as possibilidades que o município tem e de acordo com as necessidades que ele apresenta, né? Toda obra tem um estudo de viabilidade e um estudo da necessidade, né? Então, de acordo com a necessidade que o município apresenta, é feito um planejamento e esse planejamento vira um projeto e esse projeto entra em fase de execução. Então, hoje tudo é planejado, ele é pensado e é colocado em execução. Então, tudo hoje está integrado, um conjunto de obras, todo esse conjunto de obras que hoje o município está executando e que está em fase de planejamento, ele é pensado.
né? O prefeito, quando ele criou a Crelândia, porque ele criou a Crelândia porque não existia nada, foi tudo pensado. Cada rua foi projetada, foi pensada, não é? Então, Rio Branco não é diferente. Tudo que ele faz aqui é projetado, é pensado, né? Então, ele faz de acordo com um planejamento, um projeto, um modelo de viabilidade, de sustentabilidade. Ele pensa num conjunto da melhor necessidade, de atendimento de necessidade para a população. Então, esse é o sentimento e o pensamento do prefeito Xambô Caló. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Eu só conceder a palavra para o Osmi fazer as considerações finais, depois o senhor já faz também. Ele pode fazer a pergunta também. Perfeito. Para mim foi um prazer tê-la aqui, uma grata surpresa. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Realmente é de uma boa escola, volto a afirmar. Obrigada. A senhora insiste. É de uma boa escola ou aprendeu as melhores lições? Ela vem de políticos que pensavam bem o Estado. E eu gostei como a senhora saiu de algumas perguntas embaraçosas, inclusive, né? Soube sair com elegância e sem criar nenhum tipo de atrito entre o prefeito e o órgão que eu acabei de criticar, que é o governo federal. Legal. Né? Legal. Então, meus parabéns. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos sempre aqui à sua disposição. Doutor Narciso, como a doutora Kelly sempre responde de forma clara e objetiva, o senhor pode fazer a despedida e também a última pergunta. Isso eu vou fazer. Doutora Kelly, censo 2014, 2024. O eleitorado brasileiro está assim dividido. 53% são mulheres e 47% homens. A gente chega nos 27 governos dos estados, só apenas 2 é governado por mulheres, 25 por homens. No Congresso Nacional, dos 513 deputados federais, menos de 90 são do sexo feminino e 400 e tantos homens. A minha pergunta é simples, objetiva. As mulheres não acreditam nelas mesmas enquanto políticas? As mulheres, elas não apoiam mulheres. Se as mulheres apoiassem mulheres, as mulheres já teriam dominado o mundo. É simples. Não só o Brasil, o mundo inteiro, né? Já tinha dominado o mundo. Esse é o ponto. O mundo inteiro. Suas considerações finais, doutor, rapidinho. Esse é o ponto. Nós temos hoje esse grande, essa situação. As mulheres, elas não acreditam nelas mesmo. Nós temos isso. E hoje, quando a gente vê uma mulher numa situação de destaque, dificilmente você vê uma mulher apoiando uma mulher profissionalmente. Ela só apoia uma mulher profissionalmente quando ela é bem resolvida com ela mesma. Ou quando tem algum interesse. Ou quando ela tem algum interesse, justamente. Obrigada pela complementação. Então, se não for nessas situações, ela não apoia. Então, é justamente isso que acontece. Então, nós temos infelizmente, essa dificuldade, né? Então, é isso. É isso que acontece. Então, por fim, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Acho que Obrigada a senhora pelo deve convite. voltar aqui, não a semana que vem, não, mas quando passar mais uns 6 meses, a senhora deve voltar aqui, já mais inteirada dos assuntos e da solução dos problemas, porque eu achei... Olha a solução dos problemas que ele quer saber, né? Viu, Osmi? Ela saiu bem, né? Eu acho. Hein? Eu acho. Me surpreendeu. Eu não sei se o prefeito vai gostar, mas se ele não gostar que quando a fruta é boa, você come até o caroço. Quando não, você engole. Legal. Só para completar, para quem gosta de números e estatísticas, se não houve avanço nos governos, nem no parlamento, seja federal, estadual ou municipal, pelo menos nas prefeituras houve um avanço. Elas chegaram a mais de 15% das prefeituras no Brasil.
As mulheres? Mais de 15% nessa Olha, eleição. Maravilha. Eleição do ano passado. Ótimo. Doutora Kelly, foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns Prazer pelo meu. trabalho. Muito obrigada. Seja como secretária, como chefe de gabinete, digo, Obrigada. seja como primeira-dama, como Obrigada. advogada. Obrigada pelo convite. E foi um prazer tê-la Agradeço. conosco. A senhora certamente colaborou e muito e levou a audiência do programa. Muito Sucesso. grata. Tá? Muito grata. Leve um abraço ao Obrigada. prefeito Tião Bucalu, Levo. Carinho. que Obrigada. estará conosco também em breve. Muito obrigada. Sucesso. Tá bom? Amém. Para nós. Se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Obrigada. Agradecer a vocês pelo convite para estar aqui e agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente todos vocês e boa noite. Muito bem. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Na próxima semana, eu, Narciso e Osmi e mais um convidado especial estaremos aqui mais uma vez para apresentarmos mais uma edição do Tribuna Livre. Que Deus nos conceda uma semana de paz e harmonia e de prosperidade. Boa noite.